a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações e com muita alegria, né, que a gente vai fazer uma reflexão sobre o Livro dos Espíritos, uma homenagem, uma singela homenagem de tudo aquilo, né, como bem esse texto agora, né, que foi lido, muito, muito bonito, né, exatamente das consequências morais do Espiritismo e da sua capacidade, tudo que ele é capaz de promover na nossa vida. E a nossa homenagem vai ser mais uma pequena viagem sobre como esse livro foi elaborado de uma certa forma. Então, a gente vai brincar ali nos bastidores e fazer algumas reflexões, tentando entender, né, como é que esse livro veio e talvez entender melhor. Então, a base desse estudo está lá em Obras Póstumas, e em outras passagens, mas basicamente Obras Póstumas, para a gente entender que ali o Kardec traz aquelas coisas bem particulares, né? E aí nós vamos começar a entender como e quando começou a ser elaborado esse Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Peraí. Acho que eu tenho que configurar, né? Peraí. Apresentação de slide, configurar uma janela, manualmente. E agora vai. Então, foi. Estão vendo aí? Todo mundo está vendo a imagem? Então, esse é o livro aí, né? A gente observando, né? Bem diferente como é que, comercialmente, né? Os livros de hoje em dia. Aqui tem uma primeira edição. Como é que eram os livros? Hoje em dia, cheio de desenho, com laser, mas não sei o quê. Antigamente era só o livro, né? E aí nós vamos, nessa viagem, nossa viagem começa lá em 1855. Então, Kardec, em 1854, 1855, começa a entrar em contato com os espíritos e a inspiração veio das suas anotações. Ele começa a fazer as anotações, então o Livro dos Espíritos começa a ser elaborado nessa época. E aí, Kardec, muito cru ainda, né? Não tinha nem lançado o Livro dos Espíritos, então ele faz algumas perguntas que a gente vai ver que com o passar do tempo, ele foi modificando algumas coisas. Mas há lá um espírito que se manifestava muito lá, né, que era o espírito Zéfiro. Kardec pergunta, a primeira pergunta dele é sobre o espírito protetor. E ele pergunta, no mundo dos espíritos haverá quem seja para mim um bom gênio? E a resposta, sim. Será o espírito de algum parente ou de algum amigo? Nem uma coisa, nem outra. Quem foi ele na terra? Resposta, um homem justo e de muita sabedoria. Que devo fazer para lhe granjear a benevolência? Todo o bem possível. Por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Pela satisfação que experimentará. Mais para frente, os próprios espíritos vão dizer, né, que a assistência desse espírito sobre ele era tal que ele não podia nem disfarçar, né, porque era uma ligação muito forte. Aí, outra pergunta, teria algum meio de invocar? E qual esse meio? Resposta, ter fé viva e chamá-lo com insistência. Essa frase é muito interessante também, que lá no meio da obra vai fazer sentido. Reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos, sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se houver-te desempenhado bem a tua tarefa. Então, isso foi em novembro de 1855. Em março de 1856, o Kardec já quer saber quem era o seu guia espiritual, e ele se apresenta. E é muito interessante porque ele fala lá, né? Aí o Kardec faz um relato. Morava eu, por essa época, na Rua dos Mártires.
no segundo andar. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede que me separava do aposento de vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhe dei. Como, porém, se repetia forte, né? Imagina, ele batia, começou por 10 horas da noite, a esposa dele chegou 10 horas da noite, e a batida foi até meia-noite, e só parou quando ele foi se deitar. E aí ele ficou intrigado com essa história. Eu não vou ler tudo, mas o resumo é isso. Aí, Kardec, no dia seguinte, como houvesse sessão na casa do senhor Baudin, narrei o fato e pedi que mo explicasse. Pergunta: ouviste, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Poderia dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta: era o teu espírito familiar. Essa resposta é muito importante. Por quê? Presta atenção na nota que o Kardec vai dizer aqui, e eu já vou me antecipar. Os espíritos da codificação, a falange do espírito de verdade, sempre respeita os vocábulos que Kardec usava. Se o Kardec usava espírito familiar, eles iam responder espírito familiar. Se o Kardec usasse mediunidade mental, eles iam falar mediunidade mental. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitos espíritos, sabendo disso, fazem questão de usar palavras fora da doutrina espírita para as mesmas coisas. E os espíritos da codificação, da falange do espírito de verdade, eles respeitam os vocábulos trazidos por Kardec. Continuando. Com que efeito foi ele bater daquele modo? Aqui também tem uma grande questão. Uma vez um palestrante falou: esse espírito que estava batendo na casa de Kardec só pode ser um espírito de terceira ordem, porque como é que o espírito vai bater na parede? Isso é até, um certo modo, infantil, né? Por quê? Todo quem já leu o livro dos médiuns sabe que quando os espíritos superiores necessitam de efeitos físicos, eles usam o que eles chamam de espírito de ofício, isso é, eles pegam um espírito inferior para fazer aquele fenômeno. Então, quem estava batendo era o espírito que estava se manifestando, estava fazendo outro inferior bater ali porque ele queria se comunicar. Não era ele que estava batendo. Mas isso aí, basta ler o livro dos médiuns que isso aí se resolve rapidamente. Continua ele. Poderia me dizer quem é ele? Podes perguntar-lhes. A ele mesmo, pois está aqui. Aí a nota do Kardec. Nessa época eu não fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espírito. Dava um nome no genérico de espíritos familiares. Muito interessante. Aí continua Kardec. Meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo visitar-me. Consentirá em dizer quem és? Resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à sua disposição. Isso aqui, eu sempre acho isso aqui muito forte, né? Porque você tem à sua disposição, durante 15 minutos, para fazer a pergunta que você quiser ao governador planetário, ao presidente do Movimento de Regeneração da Humanidade, ao líder de todos os espíritos do planeta Terra. Então, Kardec tinha à sua disposição pelo menos 15 minutos, uma vez por mês, para perguntar sobre aquilo. Olha que coisa interessante, hein? Ontem, enquanto bateste, estava eu a trabalhar. Tinha algumas coisas de particular a dizer. O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho a que te aplicava. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer com que abandonasse. Isso aqui é muito interessante também. Isso é, nós estamos em 1856. Kardec estava ali nas suas ideias. E os espíritos sabiam que ele estava escrevendo e já estavam monitorando desde muito antes, né? Isso é muito interessante.
Então, mais uma questão para a gente observar. Aí Kardec faz outra nota. O que eu estava escrevendo dizia a respeito precisamente dos estudos que empreendi a respeito dos espíritos e de suas manifestações. A tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Resposta: ao capítulo de ontem. Submeto-o ao teu juízo. Se o releres, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Isso aqui também é muito interessante. Os espíritos não fazem o nosso trabalho, mas é um trabalho, a grande manifestação de Deus, da humanidade, não importa. Trabalho dos homens é trabalho dos homens, trabalho dos espíritos é trabalho dos espíritos. Ok? São duas coisas separadas. Aí ele responde, o Kardec depois fala, né? Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo. E o refiz hoje. Está melhor? Resposta: está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha, e como um grave erro depararás. Então, ó, Kardec modificou a forma, mas o fundo ainda não tinha se modificado. Rasguei o que escrevi ontem. Não importa, continua escrito, não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verá. Aí Kardec muda de assunto, né, e pergunta: o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que procuro? Talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Podereis evocar em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo obterás. Aí Kardec vai falar que, né, que realmente ele não conseguia receber na casa dele, né, só mesmo depois de muito tempo. Mas os 15 minutos lá, naquela reunião, continuava, tá? Aí Kardec insiste, ó, muito interessante. Kardec insiste ali. Sim, mas aí Kardec pergunta: terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Estamos em 1856, hein? Já te disse que para ti sou a verdade, e isto para ti quer dizer discrição. Isso é, ei, eu sou a verdade. Agora, segura o facho aí. Segura o facho, doutor. Segura a tua onda. Eu sou a verdade. Agora, segura a tua onda. Ok? É muito interessante, né? Imagina, se ele se manifesta, né, e mudaria o caráter total da Sociedade Espírita de Paris, né? Aí Kardec vai dizendo, né, que realmente depois ele leu, releu, e aí sim ele conseguiu rever o erro que estava ali, né? Aí é muito interessante. Eu vou continuar aqui, ó. Agora já avançamos, ó, para junho de 1856. Pergunta Hahnemann, o pai da homeopatia. Pois que dentro, em breve, teremos acabado a primeira parte do livro. Lembrei-me de que, para andarmos mais depressa, eu poderia pedir ao senhor B que me ajudasse como médium. O que acha? Resposta: acho que será melhor não te servires dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Isso é, o médium não era um médium, era um médium imperfeito e daria campo a certas, vamos dizer assim, ruídos na comunicação, e aquela obra era uma obra muito importante para cair, para ser utilizada por médiuns que não, vamos dizer assim, colocasse, né, algum ruído na própria mensagem. Aí, ó, Kardec, agora em 17 de junho, ó, aqui foi 10 de junho, aqui já é 17 de junho, ele já pergunta ao seu guia, ó. Uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que dela pensa? Resposta: o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada,
deverás tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-las noutros. Então, ó, primeira, aqui ele já está falando, depois que acabar a primeira edição, você vai ter que ampliar essa obra, ok? Em certos pontos e abreviar em outros. Por quê? Kardec tinha uma outra visão de como seria essa publicação, que nós vamos ver mais para frente. Aí Kardec pergunta: entendes que deva ser publicada antes dos acontecimentos preditos se tenha realizado? Uma parte, sim. Tudo não. Pois, afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos, por muito importante que seja esse primeiro trabalho. Ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Assumirá proporções que está longe de suspeitar. Tu mesmo compreenderás que certas partes, só muito mais tarde e gradualmente, poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolverem e se enraizarem. Dar tudo de uma vez fora imprudente. Isso é muito interessante. Quem estuda a Revista Espírita sabe que lá em 1868, no ano que o Kardec, né, um ano antes dele desencarnar, muitas coisas novas estavam chegando. Muitas ideias novas estavam chegando também. Então, mas por quê? Porque as ideias precisam ser maturadas, precisam ser aceitas, precisam ser refletidas, e não simplesmente tacar, porque senão as pessoas não compreenderiam, né? Se a gente fosse parar para estudar a obra da doutrina espírita com base no dicionário, por exemplo, a gente vai ter sempre uma visão incompleta, porque os princípios da doutrina espírita se encontram dentro da doutrina espírita. Importa dar tempo a que a opinião se forme. Isso aqui é muito interessante. Toparás com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para diante. Não lhe deis ouvido. Vê, observa, sonda o terreno, dispõe-te a esperar e faze como um general cauteloso, que não ataca senão quando chega o momento favorável. Isso é muito interessante. Lá no túmulo de Kardec tinha gente reclamando dele, porque ele tinha umas ideias muito pessoais, etc. Por quê? Exatamente, uns queriam puxar para um lado, outros queriam puxar para o outro, mas ele já tinha sido avisado em 1856, ó, nem vai correndo, nem vai devagar demais, segue esse caminho aqui. Não importa, toparás com os impacientes. Ó, não lhes dê ouvido. Entendeu? Aí pode reclamar, né? Aí, ó, Kardec faz uma nota aqui, ó, 1867, isso é, quase 11 anos depois. Na época em que essa comunicação foi dada, eu apenas tinha em vista o Livro dos Espíritos e estava longe, como disse o Espírito, de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Ele achava que era só publicar o Livro dos Espíritos. Mas, na verdade, quem pega a primeira edição vai ver que lá é uma mistura do Livro dos Espíritos com o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque ele queria atacar tudo numa obra só. Mas os espíritos, calma, calma, né? Os acontecimentos preditos, só decorridos muitos anos, teriam de verificar-se, tanto que neste momento ainda não se deram. As obras que até agora aparecem foram publicadas sucessivamente e eu fui induzido a elaborá-la. À medida em que as novas ideias se desenvolveram, ó, das que restam por fazer, a mais importante, a que se poderá considerar a cúpula do edifício, que seria agora o livro a Gênese, né? Com efeito, encerra os capítulos mais espinhosos. Não poderia ser publicada sem o prejuízo antes do período dos desastres. Eu, então, um único livro vi. Olha lá, Kardec achava que era só ele ia botar ali toda a doutrina espírita em um livro. E não compreendiam que
se pudesse dividir, enquanto que o espírito aludia aos que teriam de seguir-se e cuja publicação prematura apresentaria inconvenientes. Isso é, os espíritos já sabiam do planejamento antes do próprio Kardec. Então, eles já sabiam que seriam várias obras. O Kardec queria atacar tudo num livro só, no Livro dos Espíritos. Isso na primeira edição. Continua aí. Dispõe-te a esperar, disse o Espírito. Não deis ouvidos aos impacientes que procuram empurrar-te para diante. Aí olha lá que ele diz, os impacientes não faltaram. E, se eu o escutara, teria atirado o navio em cheio nos arrecifes. Coisa estranha. Ao passo que uns me incitavam a andar mais depressa, outros me acusavam de não ir tão devagar quanto devia. Não dei ouvido nem a uns, nem a outros, tomando sempre como por bússola a marcha das ideias. Então, por isso que ele é o discípulo fiel da verdade. Então, ele não se empolgava com as descobertas, com as revelações, não ia muito adiante, nem ia devagar. Ele seguia o ritmo dele. Como ele sabia, os espíritos já tinham avisado ele, né? Em 1855, 56, uns queriam correr, outros queriam ir ser mais devagar. E Kardec tinha uma ideia muito pessoal, né? Queria uma corrente só sua. Não, ele tinha uma bússola dos espíritos. Ele não ia seguir os homens, ele ia seguir os espíritos. Né? De que confiança no futuro me enchia eu, a proporção que via realizar-se o que fora predito e que comprovava a profundeza e a sabedoria das instruções dos meus protetores invisíveis. Isso aqui, ó, Livro dos Espíritos, olha lá, continua, setembro de 1856. Depois de haver procedido a leitura dos capítulos do Livro dos Espíritos, concernente às morais, o médium espontaneamente escreveu, olha lá. Já estamos aqui, ó, perto da publicação do Livro dos Espíritos, hein? Compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos contigo. Continua, mas lembra-te, sobretudo, quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos a que mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Assinado Muitos Espíritos. Aqui eu sempre gosto de botar aqui para a gente entender quem são esses muitos espíritos, para a gente situar, né? Depois a gente vai chegar lá, ó. Aqui já lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Este livro é um repositório de seus ensinamentos dos espíritos. Foi escrito por ordem e mediante o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos do espírito de sistema. E aqui está, né? Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Eu fiz questão de colocar ali ressaltado as leis morais, por quê? Porque nós espíritas, muitas vezes, esquecemos de que todo e qualquer raciocínio concernente às questões morais tem que ter por base as leis morais.
todos os ensinos da doutrina espírita necessariamente têm que estar de acordo com as leis morais. Qualquer raciocínio que a gente faça sobre qualquer ensino da doutrina espírita tem que estar de acordo com as leis morais. Se viola qualquer uma das leis morais, está fora da doutrina espírita. Não é conforme o pensamento dos espíritos. Não importa o nome que assine. Ok? Isso é fundamental. E aqui estão aqueles muitos espíritos. Quem são eles? Olha lá. Santo Agostinho, São Luís, Vicente de Paula, Sócrates, Platão, Benjamin Franklin, Fenelon, Swedenborg, Henri Heine, Santo Afonso, Rousseau, Channing, Pastor Channing, Joana d'Arc, Massillon, Lavater, João Evangelista, Pascal, Paulo de Tarso, Cura d'Ars, Lacordaire, Lamennais, François Nicolas Madeleine, Hahnemann, Francisco Xavier e tantos outros. Por que eu faço questão de trazer essas figuras? Porque hoje em dia, quando tem um embate entre o pensamento de Kardec e o pensamento de alguns espíritos, as pessoas estão preferindo esses espíritos. Só que quando falamos Kardec, nós falamos esses daqui. Ensino dado pelos espíritos, é o pensamento desses espíritos. Será que esses que estão aí, que pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, são espíritos de terceira ordem, já superaram em filosofia Sócrates, Platão, Aristóteles? Será que já superaram em moralidade Paulo de Tarso, Vicente de Paulo? Será que já superaram em intelectualidade Pascal? Será? Será? Então, nessa dividida, eu ainda fico com Kardec. Ok? Mas quem escolhe os outros não tem problema. Nós continuamos com eles. Eu sempre lembro daquela passagem que contam, né? Pelo menos está na Bíblia, que Jesus estava começando a ter muitos discípulos. E aí, Jesus vira para trás e fala para os discípulos: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não verá o reino dos céus. E aqueles montão de discípulos olhou: o que esse cara está falando? Beber sangue, comer carne. E aí, muitos ali mesmo já abandonaram Jesus. E aí Jesus depois esperou eles saírem, virou para Pedro e perguntou: Vitor, não quer ir com eles? E o Pedro responde: mas para onde iria? É exatamente a minha postura. Com esses daí, se eles saem, eu saio junto. Querem novos mestres? Não tem problema. Mas eu gosto quando Kardec entrevista o Diógenes, o cínico, o grande sábio lá de Eleia, e ele pergunta, Kardec pergunta ao Diógenes: qual o maior sábio da sua época? E o Diógenes responde: Sócrates. E aí ele pergunta: e qual o maior sábio de hoje em dia? E ele responde: Sócrates. Mas tem gente que já superou Sócrates por aí. Eu respeito. Né? Então, vamos seguir. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, um contendo os princípios da filosofia da ciência e outro as regras da parte experimental e prática. Essas obras estão escritas com bastante clareza para não darem lugar a interpretações divergentes, condição essencial de toda a doutrina nova. O Livro dos Espíritos é o quê? Tem os princípios da filosofia da ciência espírita.
contém a moral espírita. Lá estão as leis morais. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo estão com base nas leis morais, estão com base no Livro dos Espíritos. É apenas um exercício de você extrair a moral do Cristo com base nas leis morais. Porque, na verdade, quem pode acrescentar o Cristo, senão ele mesmo? E o Kardec tinha uma vez por mês, durante 15 minutos, para perguntar sobre qualquer assunto. Mas tem gente que acha que sabe. E aí, uma curiosidade muito interessante, porque o Livro dos Espíritos, ele, em 1857, é a primeira edição. Só para a gente ter uma ideia, a primeira edição ela tem menos da metade de perguntas da segunda edição. E tem algumas coisas muito interessantes. Para quem quer pesquisar, estudar, é muito interessante estudar, ler e fazer até uma comparação sobre o que ficou e o que não ficou da primeira edição para a segunda edição. A ideia é a mesma, o fundo é o mesmo, mas algumas coisas não mudam. Olha aqui, eu peguei até aqui essa pergunta 41 do Livro dos Espíritos, primeira edição. É a questão lá que vocês já devem ter, né? Até lido bastante, que é: os espíritos possuem uma forma determinada, delimitada e constante? Aí, aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Ela será a imagem que quiserdes. Flama, clarão ou centelha. Olha, primeiro, a que quiserdes. Tem que tomar cuidado. E qual é o colorido dessa espécie de flama? Isso depende do grau de perfeição. Quando o espírito é puro, pode ser comparada ao do rubi. Aí o Kardec faz um comentário ali, porque a primeira edição ela tinha vários comentários, né? Eu vou passar aqui para a gente só estudar um comentário que é muito interessante. Olha lá. Olha o comentário de Kardec sobre a resposta dos espíritos. Os espíritos não têm, como o espírito, nenhuma forma, nenhuma extensão determinada e constante, no sentido que ligamos às tais palavras. A ideia de flama, clarão ou centelha toda etérea, de matiz variando do tom fosco ao vivo rubi, de acordo com a pureza do espírito, só poderia esboçar, né? Mas é uma ideia fraca e incompleta. Esse texto de Kardec aqui, apesar dele ter tirado da primeira para a segunda edição, isso aqui é muita filosofia. Por quê? Porque o espírito, o que nós definimos o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente. O princípio inteligente. Isso é o espírito. Mas quando ele está falando de rubi, cor, é uma propriedade da matéria. Cor não é espírito. A cor é um efeito da matéria. Então, o espírito não, mais puro ou menos puro, ele não é. O espírito não tem a cor do rubi. Ele pode, a sua manifestação, na matéria, produzir um efeito da cor do rubi ou da cor do mais fosco. Percebe? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão vai entrar uma contradição aí. Peraí, mas se o espírito não é matéria, existem dois princípios no universo, espírito e matéria. Cor é propriedade da matéria, então o espírito é a propriedade da matéria? Não. Então, Kardec aqui faz um comentário muito interessante. Então, o Livro dos Espíritos, Kardec, ou como próprios espíritos tinham falado lá na frente, queriam rever e ampliar, lembra disso? Eles iriam rever e ampliar. E eles reviram e ampliaram pergunta por pergunta. Isso é muito interessante. Então, depois de publicado, foi revisto. Uma vez um espírita, né, até bem conhecido aí, essas inferências são muito interessantes, né? Porque ele disse assim, não, a primeira edição é dos espíritos, a segunda é de Kardec. Essas pessoas tiram um negócio que eu não sei de onde, da cabeça, né? Mas é isso.
Em 1856, os espíritos já falaram que iam ampliar, iam rever, sim. Em algumas partes iam suprimir, em outras partes iam ampliar, já estava previsto. Então, não é à toa. Né? Então, ó, a primeira edição, 18 de abril de 1857. A segunda edição, em março de 1860. A primeira edição, ela tinha 3 partes, olha que interessante. Livro primeiro, Deus, a criação, o mundo corporal, etc. Segunda parte, as leis morais. E a terceira parte, as esperanças e consolações. Isso é, as causas, as leis que regem essas causas e as suas consequências. Pum! Atacou tudo. Mas só que os espíritos, os próprios espíritos de verdade, falaram: você vai ter que desenvolver isso aí, doutor. Calma, relaxa. Você vai ter que desenvolver isso daí. Ok? Os próprios espíritos falaram para ele que a vida dele ele tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de vida, isso também foi falado. Então ele já estava preparado já, né? Vamos dizer assim, já foi preparado para tudo que ia acontecer. Então aqui, ó, em março de 1860, Kardec publica a segunda edição. Olha lá. Olha o que o Kardec diz: inteiramente refundida e consideravelmente aumentada. Então, por quê? Kardec fez questão, os espíritos também, de rever. Imagina, é uma obra de várias mãos, várias mentes, dos guias da humanidade, e mesmo assim tinha o filtro dos espíritos. Os médiums que estavam ali eram médiums escolhidos a dedo, esse não, esse não. O Kardec fez questão de fazer várias anotações, como, por exemplo, essa nota, em que ele corrige a própria resposta dos espíritos. Então, mesmo assim, ainda foi necessário rever e ampliar. Por isso que o Livro dos Espíritos está de pé até hoje. Né? E aí vem a última parte, a parte, vamos dizer assim, a segunda edição, né? E ela ficou assim: primeira parte, das causas primárias, Deus, os elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. Depois disso, isso aqui é muito interessante, eu peguei essa nota aqui também, que é muito interessante, porque as causas primárias, elas têm um nozinho aí. Olha o que o Kardec fala aqui, ó, no Livro dos Médiuns. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas, sobretudo acerca do que deva permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas. É que eles mais insistem. E é muito interessante, né? O princípio das coisas e o futuro é onde os espíritos levianos, pseudo-sábios, sistemáticos, mais gostam de atacar. Primeiro, o futuro, porque é a nossa curiosidade de saber o que vai acontecer. E o princípio das coisas é a nossa curiosidade de saber como foram as coisas. Né? Mas não basta, aqui o Kardec traz um capítulo só sobre as causas primárias, dentro daquilo que nós podemos entender. Existem questões que não é dada à criatura saber, ok? Então, não adianta, não é dado, não vamos saber. Então, isso é muito importante, né? Olha lá. Por que eles insistem? A fim de insinuarem que se acham de posse dos segredos de Deus. Por isso mesmo, sobre esses pontos é que mais contradições se observam. Então, esses pseudo-sábios adoram falar como se deu o princípio espiritual, como o princípio espiritual virou princípio inteligente, e a regeneração vai ser dia tal, o mundo de regeneração vai ser na época tal, é o futuro e o princípio adoram falar sobre isso. Por quê? Porque é o que nós gostamos de fofoca
fofocas do além, então eles sabem, eles dão o que a gente quer, né? E por isso mesmo eles arrastam as multidões. É óbvio. Multidão não quer estudo sério, multidão quer diversão, entretenimento. Aí a segunda parte, né? A segunda parte é a maior do mundo espírita, do mundo dos espíritos, né? Tem 11 capítulos. É muito interessante, né? Dos espíritos, da encarnação, da volta, da pluralidade, das considerações, da vida espírita, da volta do espírito à vida, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos, da ocupação e missão dos espíritos, e aqui os três reinos, que depois, na revista Espírito, Kardec explica melhor essa questão dos três reinos, que até quem só lê o Livro dos Espíritos pode escorregar achando que Kardec está falando ali que só existem três reinos, e ele explica isso depois na Revista Espírita, que essa questão de reino é apenas um exercício da intelectualidade, um fenômeno chamado classificação, em que cada um pode dar quantos reinos achar necessário. Isso é uma questão, e o próprio Espírito já responde, se quiseres, tem tanto, se quiseres. Igual também ele respondeu ali, né? Se quiseres. Por quê? Ele sempre... Depois vem a terceira parte, que é das leis morais. Então, são as leis que regem todo o ensinamento espírita. Todo ensinamento espírita. Okay? E a quarta parte, que aí sim, das esperanças e consolações, e a conclusão. Então, o Livro dos Espíritos ficou assim, de 500 perguntas, por aí, mais ou menos, para 1019, 1018A, cada um... A forma não vai influenciar em nada. Mas é exatamente isso. Eu queria reservar um tempinho para a participação de vocês, porque eu falei para caramba, e queria que vocês também participassem com perguntas, com colocações. Eu apenas queria trazer esse bastidor aí do Livro dos Espíritos. Muitos de vocês já devem ter visto, não tem nada de novo, mas para a gente entender como é que esse Livro dos Espíritos veio, foi essa elaboração, não foi do nada, o Kardec chegou ali e botou o livro, não. Tinha um planejamento, tinha os espíritos assessorando, tudo que ele fez até a sua desencarnação, tudo estava planejado, então não é coisa... E esse livro que é a base de tudo, né? Pessoal, quem quiser perguntar e souber usar a ferramenta do aplicativo, a gente agradece, tá? Porque aí fica mais fácil para a gente. Quem não souber, pode fazer manual que a gente vê daqui. Mas vamos lá, temos ainda alguns minutos. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Geralmente, quando ninguém pergunta nada, ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Ou concorda com tudo ou não concorda com nada. Então, mas é importante fazer uma colocação, uma pergunta, uma curiosidade. Não tem problema, não tem pergunta boba, nem pergunta difícil. A pergunta difícil é a pergunta mais fácil. Porque se ela é difícil, eu não sei responder, então eu digo não sei. A pergunta fácil é que a gente se enrola. Alguém? Ninguém? Todos reflexivos. E o Livro dos Espíritos ele continua de pé. Isso aqui é o mais interessante. Quantas obras de espiritualidade foram produzidas por grandes mentes? Você pegar aí na América, tinham espíritos altamente evoluídos ali, de grande capacidade. E mesmo assim as obras ficaram obsoletas. O Vicente quer fazer a pergunta com uma participação. Isso. Vamos lá, Vicente. Pode liberar seu som aí. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ô, Jorge, boa noite aí. Excelente Boa noite, a sua doutor. explanação. Só aproveitar, então, você abriu aí, fazer uma pergunta bem difícil.
por que que algumas edições têm 1018 questões, outras têm 1019 questões? Seria alguma superstição Kardec ter pulado a questão 1011? Então, é essa questão é o fenômeno da classificação que a gente está falando, né? Então, uns quer ver um exemplo? O Cosme, o professor Cosme Massi, né? Ele sempre usa, quando ele fala as obras fundamentais, ele sempre usa 23. Eu uso 22. Mas por que eu uso 22? Porque eu considero o caráter da revelação espírita uma obra que está dentro da Gênesis. Né? Qual a diferença? Mas são 22, está tudo ali. Né? Você não... Vamos dizer assim, a obra não vai ser maior nem menor por causa da forma que você classifica. E sim a questão do... Então, eu mesmo não me debruço muito sobre isso, vou ser honesto. Eu vou responder eu não sei, né? No sentido de que, assim, se você quiser usar 119 ou 118B, né, conforme quem está classificando ali, vai dar 119, 1019 vai dar 1018. Mas, quantas perguntas que estão ali, A e B, por exemplo, 47A, 40, aí o cara, não é A, não, é uma outra pergunta. Aí ele bota ali, aí se for fazer isso, vai passar de 1019, entendeu? Então, eu não... A questão da forma, eu acho, eu aprendi a não me ligar muito nisso. Né? Então, é igual aquela discussão lá, né? A quinta edição do livro foi adulterada ou não foi adulterada. Aí é uma questão que o pessoal de historiador é legal, né? O pessoal que se debruça sobre isso, como o pessoal do CSI. A minha preocupação é assim, vem cá, conceitualmente, doutrinariamente, o que altera de uma para outra? Isso é importante. Aí sim, aí eu vou ficar atento. Como, por exemplo, o tradutor bota lá, né? Até os espíritos atingir a perfeição. Kardec bota, até atingir a perfeição. Aí o tradutor bota, até atingir a perfeição moral. Isso aí ele está alterando a obra. Né? Aí peraí, muda conceitualmente. Aí eu fico mais atento. Agora, sobre coisa... Eu não ligo. Se é 1018B ou 1019, ok, doutor? Você tem alguma colocação para falar? Fala aí, cara. O que tu acha? Tá fechado o teu. Vicente, quer complementar? Sim, sim, sim. Não, porque das edições que Kardec realizou do Livro dos Espíritos enquanto em vida, parece que foram quase 17 edições ou reimpressões. Em pelo menos duas, ele inseriu o número 1011. Parece que foi na quarta, na segunda, entre a segunda edição, ele fez uma reimpressão que tinha a questão 1011, né? Que a 1011 nas que nós utilizamos hoje em dia não tem a 1011, mas ele fez duas edições em que ele colocou o 1011 e misteriosamente tornou a sair. Como naquela época, né, os linotipos eram muito difíceis, né, eram letra por letra, eram impressas em chumbo, aquele negócio todo, pode ser que, não Kardec, mas lá os editores, lá, os responsáveis pela impressão, né, porque aquilo era guardado, inclusive, em cofre, para não haver adulteração das obras, pode ser que quando eles fizeram a reimpressão, lá a pessoa responsável, né, pegou a matriz original várias vezes, né? E realmente era muito caríssimo refazer. Quando você alterava uma palavra, você tinha que alterar todas as páginas subsequentes, né? Aquilo era realmente um trabalho para quem acompanhou lá os linotipos, que eram os jornais antigos, aquilo era muito trabalhoso mesmo. E pode ser, então, que lá nas impressões que tivesse ocorrido esse erro aí. Mas Kardec realmente tentou corrigir duas vezes, que há duas edições com a questão 1011 numerada. Tá? Então, essa é uma hipótese. Inclusive, eu cheguei a falar isso com o Cosme, ele também mais ou menos aceitou
dessa possibilidade, né? Ah, Ainda legal, mais que legal. for, Show de bola. Uhum. tá ok? A Suzane queria fazer uma participação também. E aí, Suzane? Você abaixou o braço? Ainda quer falar? Libera o som aí. Boa noite. Hoje eu estou meio complicada de garganta, mas uma pergunta, Jorge, que eu gostaria de fazer. Quando a gente começa a estudar, né, a doutrina, a gente tem a impressão que a didática adotada por Kardec na edição do livro é a que ele fez, ou seja, de perguntas e respostas. À medida que a gente vai estudando, a gente percebe que não foi bem assim. Na verdade, ele fez os assuntos, né? Quer dizer, ele adotou uma didática dos assuntos e formulou algumas perguntas para ter a resposta. Não que ele tivesse feito essas perguntas aos espíritos. É isso? Você poderia explicar bem isso? E Kardec tinha essa autonomia também de alguns assuntos que, por exemplo, a Revista Espírita influenciou todas as obras da codificação, até mesmo o Livro dos Espíritos. Ah, mas a Revista Espírita veio depois, sim. Por exemplo, os mundos transitórios, os convulsionários que estão lá, está tudo na Revista Espírita. E Kardec, os assuntos chegavam, o Kardec, ele pegava aqueles assuntos, fazia as perguntas lá, às vezes eram várias perguntas, às vezes várias respostas. O Kardec sintetizava todas essas respostas dentro de uma só. Ele também tinha essa liberdade para fazer isso, como separar a obra, de cortar. Às vezes a mensagem era muito grande, ele cortava partes fracas da mensagem, porque ele era um coautor mesmo. E não era um coautor no sentido simplesmente de coadjuvante. Ele era ativo. Por isso que os espíritos falam lá, você é um de nós. Né? Os espíritos falam, caro mestre. Por quê? Porque ele tinha condições morais, intelectuais, de intervir tanto nas perguntas quanto nas respostas. Como, por exemplo, esse exemplo que você deu, né? o livro o que é o Espiritismo, aqueles seres lá, o cético e mais não sei o que, aquilo ali é um diálogo que ele está criando. Né? Que o próprio professor Corme fez isso também, né? No livro dele lá, ele fez também isso. Ele cria vários personagens e vai fazendo diálogo. A partir desses diálogos, ele vai inserindo os temas, né? Também tem isso. Então, por exemplo, aquela questão lá o espírito israelita, isso aí foi em 1860 que um espírito que era judeu, que estava muito irritado, por quê? Porque os espíritos davam mensagem de Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus, 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 e eles eram judeus. E eles, poxa, mas e nós? Aí eles lá discutindo, perguntavam, mas peraí, nós somos médiums, vamos evocar o nosso avô, que era um rabino, e vamos perguntar para ele. Aí foi perguntando, ele foi falando que o povo, que os judeus sempre selvagens, bababá, bababá, Moisés foi a primeira revelação, Jesus foi a segunda revelação, o Espiritismo é a terceira revelação. E aí, dentro de um assunto, eles mandaram para o Kardec, Kardec achou interessante e colocou. Então, aí ele botou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, só que ele, em vez de botar o nome do espírito, ele botou um espírito israelita, que botou de forma mais geral. Então, ele tinha essa autonomia. Como, por exemplo, a mensagem lá do Vicente de Paula, ele cortou a mensagem, porque tinha partes fracas, e assim vai. Então, ele tinha, sim, essa autonomia, sim. Então, não necessariamente todas as respostas são dos espíritos, né? Mas ele tinha, assim, que ele recebia também uma quantidade tão grande de mensagens. Por exemplo, o livro dos médiuns. Se você pegar a mensagem lá do capítulo 6, ela está lá no livro dos médiuns, recebida por outros médiuns, a ideia é a mesma. A assinatura é diferente e o conteúdo é ligeiramente diferente, mas é a mesma mensagem que o Espírito deu em vários lugares. Então, isso também é possível. Né? Não sei se eu respondi. Quer adicionar alguma coisa, Suzane? Não, era isso mesmo que eu
Queria que ele explicasse bem, né? Se era isso mesmo que eu tinha entendido. Obrigada. Que eu entendi assim também, quando a gente principalmente pega, né, a revista Espírita, a gente vê que tem bem mais desenvolvido o assunto e que ele sintetizou através de perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. Muito interessante. Ótimo. Então, chegamos ao horário. O Jorge queria acrescentar alguma coisa? Fazer algum comentário a mais? O comentário que eu queria fazer é, assim, tem muita homenagem em selo, homenagem na Câmara Municipal, Kardec isso, Kardec aquilo, mas na hora mesmo da atividade espírita, em que o princípio da doutrina espírita está ali, às vezes as pessoas escolhem outros. Não adianta, esse tipo de homenagem exterior, né? Já dizia Jesus, o reino de Deus não vem com aparatos exteriores. Não adianta botar uma estátua de Kardec em Brasília, não sei aonde, se no dia a dia dos nossos trabalhos, os ensinos não fazem a diferença em nossas vidas. Então, eu não ligo para essas homenagens. Eu acho que a melhor homenagem que a gente deve fazer é estudar, introjectar esses conhecimentos e pôr em prática em nossas vidas. A melhor homenagem que a gente faz para Kardec é sair dessa terra melhor do que a gente entrou. Essa é a verdadeira homenagem. E poder dizer, o Livro dos Espíritos me influenciou, como recomendou lá a mensagem no início. É isso que, para mim, é o essencial, é a melhor homenagem, né? E a gente sabe, Kardec, quando falamos Kardec, a gente fala aquela turma toda que estava ali. E aquela turma toda que estava ali são os grandes gênios, são os grandes heróis da humanidade. São, como diz o Espírito de Verdade, são as estrelas do céu. Então, quem, né, como dizia Santo Agostinho, é um bom conselho seguir Allan Kardec, é um bom conselho que eu vos dou. Mas sempre tem novos mestres por aí. E, né, e eu, como disse Jesus, e você quer seguir eles? Né? E eu respondo, para onde irei? Então, ficamos com Kardec. Bom, deixa eu terminar aqui a gravação.